Só antes de começar a falar, embora ainda não venha a ser o bate-papo relacionado à internet, isso daqui vai ficar para, não sei se será a próxima ou na outra, mas eu queria que o Danilo e a Pamela, a gente estava conversando acho que ontem, e eles compartilharam comigo uma situação muito legal e muito tudo a ver com tudo isso que a gente está falando. Então eu queria passar a palavra para que eles compartilhassem conosco esse testemunho. Amém? Pode ser? Amém. Por favor. Bom, então, foi legal essa experiência que a gente teve, né? Porque realmente a gente está preocupado com tudo que está acontecendo e não adianta só proibir, não adianta a gente só falar não faz, não adianta reprimir. Porque a gente vê por experiência nossa e dos outros, né, de quem está ao nosso redor, e quando a gente só fala não pode, parece que aguça mais do que qualquer outra coisa. Então, a minha esposa, a gente colocou no celular dos nossos filhos um aplicativo que a gente controla o tempo que eles usam, total, no dia, o tempo por aplicativo e uma série de outros bloqueio de conteúdo impróprio e uma série de coisas. Então, o nosso filho, toda vez que ele quer instalar alguma coisa, vem uma mensagem para mim, né? Ou seja, antes até dele mandar, ele pergunta: papai, posso instalar isso? E nesse dia ele foi perguntar para minha esposa: eu posso jogar tal jogo? E esse jogo a gente tinha falado para ele que não era legal, mas a gente não entrou profundamente no motivo. Aí ele perguntou para minha esposa: posso? Eu não vou viciar, eu garanto para vocês que eu não vou ficar viciado. Aí a Pamela fez a pergunta para ele: tá bom, me diz uma coisa, você fala que esse jogo é tranquilo, ele é bom e que você não vai viciar, mas você chamaria Jesus para jogar esse jogo contigo? Aí ele parou um pouco, pensou, aí falou: mamãe, eu não chamaria Jesus para jogar esse jogo comigo. Ela falou: então você já tem a resposta. Aí passou um tempo, aí ele veio e falou para você, né, que... Primeiro ele argumentou, ele falou: mamãe, mas muitos cristãos jogam esse jogo. Eu falei: filho, é errado. Muitos que se dizem cristãos vão para o inferno. Sim. Porque ele tem muitos amigos cristãos que são autorizados a jogar esse jogo. E interessante de como isso influencia, a primeira vez que a gente proibiu, a gente não sabia, né? Porque não tem como saber todos os jogos. Só que a gente identificou nele um comportamento estranho. Ele estava arisco, ele estava meio rebelde. Eu falei: alguma coisa tem. E eu comecei a pesquisar, foi quando a gente viu esse jogo. Então, nisso, e até essa questão de comparar, mas por que o amiguinho cristão pode e eu não posso? Então, é a questão de conscientizar tanto do que é certo ou errado na vida natural, quanto na vida espiritual também. Por mais que ele tenha só 12 anos, ele já tem condições de saber o que é certo ou o que é errado. Sim. E, primeiramente, saber se vai agradar a Deus ou não. Então, ele parou, e depois de um tempo, eu estava trabalhando, até me distrair, ele escreveu assim: mamãe, muito obrigado. Aí eu falei: por quê, né? Ele falou assim: porque eu fui orar, e o Espírito Santo me trouxe à memória tantos jogos que eu tenho, que eu não preciso jogar esse. Muito obrigado. Olha, que legal. Eu fiquei feliz, porque eu sei que é de Deus mesmo, né? Deus tem um plano na vida dos nossos filhos. Sim. E ele nos usa como um instrumento para poder capacitá-los e instruí-los da forma certa. Isso mesmo. E é muito legal, é exatamente essa linha de pensamento que a gente tem. E eu passei também mais ou menos parecido com o Arthur. E a pergunta, ele me questionou, me argumentou, porque ele é muito de argumentar, mas a igreja inteira joga, todo mundo na igreja joga. Então eu usei o mesmo argumento que você usou, né? Adorei a sugestão de chamar Jesus para jogar junto. Isso daí é muito legal. Vou usar isso daí aqui em casa. Porque realmente constrange. Ele ficou super feliz, né? Porque o Davi também argumenta. Então eu falei assim: eu vou fazer uma pergunta. O que você responder a mamãe você deixa. Então ele falou: vou responder certo.
Jesus jogaria uma partida com você? Muito Aí bom. teve aquele silêncio. É. E eu também vi mudança de comportamento no Arthur de uma forma assim assustadora, agressivo, impaciente. Então nós tivemos que realmente tirar alguns jogos aí, cortar, porque estava influenciando negativamente no comportamento, com certeza. Amém. Nós vamos voltar a falar disso lá na frente quando entrarmos no assunto da internet, mas já foi bom para dar uma ventilada pra gente já ficar arisco nisso tudo. Seria bom, Danilo, depois passar o aplicativo, né? Danilo, se você puder compartilhar, né, pode ser lá no Construindo Amor lá, porque daí todo mundo tem, aí os pais que quiserem vão acabar usando e com certeza nós aqui vamos. Esse aplicativo, ele é limitado a crianças de até 13 anos, como os meus ainda estão. Aí, se o celular da criança tiver com uma idade errada para cima, que a maioria faz isso, para poder ter acesso a tudo, aí já não consegue bloquear. Eu fiquei apanhando para instalar no do meu filho, eu não entendia por quê. E ele não fala exatamente o motivo. Aí eu entrei num fórum e descobri que tinha que ter a idade certa, até 13 anos. E a criança que estava ensinando no vídeo, ela não estava ensinando para que o pai pudesse... Era o inverso. Ela estava ensinando o filho como boicotar. Nossa. Ou seja, né? Ai, meu Deus, só Jesus mesmo. Mas assim, de qualquer forma, dá pra gente entrar no Google e no YouTube e colocar os limites de cenas impróprias, né, de coisas explícitas. Tem uma série de bloqueios que dá pra gente fazer. E no celular tem a gente chama de launcher, né, que é o modelo que deixa, quando é Android, que deixa os ícones dispostos. O launcher da Microsoft é legal porque você consegue ver quanto tempo a tela do celular ficou aberta em cada coisa. Então, mesmo que o filho já tenha mais de 13 anos, dá para acompanhar. Fala, você ficou 2h30 no Free Fire? Desinstala, não quero mais. Entendeu? Então, dá para acompanhar mesmo sem o aplicativo. Legal. Amém. Então, bora lá, gente. Olha só. Só recuperando um pouco do que estávamos falando, né? A gente viu as questões relacionadas às dependências que os jovens acabam entrando, as crianças e os jovens, né? Vimos maconha, embriaguez, drogas, enfim, por aí vai. E aqui nós nem entramos em sexo e internet, que são dois tópicos à parte que nós vamos tratar depois, tá? Mas, enfim... E por que o sexo e a internet a gente vai entrar depois? Porque esses todos que nós falamos aqui, como bebidas e drogas, eles deixam uma marca, eles são mais fortes, é mais fácil perceber. Eles deixam cheiro, o jeito muda, a pessoa está embriagada, ela muda. Então essas situações elas são perceptíveis com mais facilidade do que o sexo e a internet. O sexo... Cara, não tem como, só você levar num médico ou se engravidar, né? Então não teria como saber. E a internet, infelizmente, eu fui o disseminador desse vício para os meus filhos, né? Eu aceitei o que o mundo me deu, abri as portas da minha casa e ela entrou e eu franqueei a vida dos meus para a internet. Então, todos eles acabam usando e aí a gente tem que usar esses mecanismos que o Danilo falou para tentar se proteger. Olha só, e aí nós viemos e pontuamos que a conversa ela é necessária. Foi mais ou menos o que o Danilo falou. Tenho regras, isso é necessário, mas não adianta só impor ou ter uma proibição. Tem que ter uma explicação, um motivo, uma motivação. E isso se dá através de uma conversa. A conversa, ela é o oposto da rejeição. Agora, a conversa, dependendo de como ela é posta, ela pode expor ao extremo a criança e o filho. É muito simples. Se você vai conversar com uma criança, porque, pegar esse exemplo, ficou 2 horas jogando videogame, ou num joguinho, seja lá qual for, eu posso ter uma conversa boa e produtiva, falar, olha filho, 2 horas é muito tempo. Você ficou mais rico? Não. Você fez mais amizades? Não. Você ficou mais inteligente? Não.
você só ficou mais dependente. Então são 2 horas da tua vida investidas em algo que só te trouxe prejuízo. Pô, legal, tô tendo uma conversa produtiva, proativa. Diferente de eu colocar ele numa exposição humilhante. Você é um burro, 2 horas jogando videogame, você é uma besta, e por aí vai. Então a conversa ela tem que ser regrada em preceitos ou em definições que o Senhor nos trouxe. E a primeira está em Tiago. Tiago 1,19. Diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Então, a deixa aqui ela é muito clara. Primeiro que aqui, Tiago ele já fala, olha, você tem que, para iniciar uma conversa, primeiro esteja pronto para ouvir, não é para falar. Então, o primeiro norte é escuta. Vai escutando. Agora, aqui ele não fala que eu não devo falar, que eu devo me silenciar. Não, não é isso. Ele só fala, olha, demore para falar, mas fale. Seja tardio para falar, mas fale. E a mesma deixa ele traz para a ira, né? Às vezes eu não consigo segurar a ira. Quando, por exemplo, pela repetição não é malcriação, é da argumentação, ou da criação, ou dos tropeços repetidos que o meu filho dá, a ira vem, ela vai explodir. Então, ele até sabe disso, mas ele só pondera, fala, olha, talvez você se ire, mas demore para irar. Que seja a última gota, não a primeira. Então, tenha estas definições como uma vinculação de uma boa conversa. Escute e escute muito. Primeiro, faça o mundo daquela pessoa vir para dentro de você. Opa, estou conhecendo o mundo dela agora. Isso, agora você fala. E quando você falar, tente falar sem ira. Fale com tranquilidade. Seja ameno no relacionamento para com ele. Amém? Se quiserem falar, pode falar, gente. Aí... Tem um ponto que eu acho legal, é a forma com que Deus falou com as igrejas do Apocalipse. Porque quando a gente só grita, só reclama, só briga, a gente percebe que não tem um retorno. Vocês já perceberam isso. Mas você vai ver que vai gritar, vai ter de novo. Vai gritar, vai ter de novo. Não tem retorno. Agora, como Deus fez, né? Ele enviou as mensagens, mas ele falava assim, olha, você é bom nisso e naquilo outro. Mas eu tenho contra ti isso. Ou seja, quando a gente começa a conversa falando bem, falando os pontos positivos da pessoa, ela se abre totalmente para o que vem depois. E aí, com o mesmo tom, né, de voz, com a mesma condição que você está falando, você começa a falar, poxa, mas se você melhorar nisso, naquilo, e aí e o desfecho, né? Mas se você, a Bíblia fala, mas se você se arrepender, com certeza eu vou te aceitar. Né? Aí a gente fala, se você precisar de mim, eu estou aqui para te ajudar. Eu acho que essa forma ajuda bastante. Aí a gente consegue ver o retorno mais rápido do que só reclamar, né? Só brigar. E é bem isso mesmo, né? Quem não gosta de um elogio? Isso desperta a nossa atenção, né? Se alguém vai falar assim, cara, Danilo, te fala um negócio, aquela tua camisa é linda. Pô, você vai parar e falar, opa, peraí, ele tá falando de mim. Fala, Guilherme, aquela tua pegada lá na igreja, aquele dia, foi fantástica. Como é que é? Então isso desperta a minha atenção. E aí, inegavelmente, vai abrir a minha mente. Só que daí eu venho e trago as pontas ou as questões negativas da vida do meu filho, tentando trazê-lo de volta, né, para a normalidade de atos, segundo a palavra de Deus. Aqui já vem uma outra deixa, eu acho que nós falamos semana passada, né? Mateus 19:13. Ali Jesus abençoa as crianças, né? E nós falamos sobre isso. Jesus estava vindo de uma discussão bem ácida. Os caras estavam perguntando para ele do divórcio, né? E falando, mas essa questão do divórcio aí, como é que fica, tal?
Então era uma situação bem delicada. E aí de repente entra a criançada gritando. Se sou eu no lugar de Jesus, eu falo, fica quieto, menino. Tô concentrado aqui numa discussão seríssima. Atrapalha não. Jesus não. Jesus falou, opa. E os discípulos fizeram isso, né? Eles falaram, não, deixa, vem cá. Então Jesus ele investia o tempo dele para as crianças, né? Ele dava essa condição para as crianças. Eu tenho que fazer isso com os meus filhos, eu tenho que despender meu tempo para as crianças e despender de forma produtiva e prazerosa, né? Até a gente estava conversando, né, Ceará, semana passada, você falou, não, meu tempo é comprometido, mas eu tenho feito o meu melhor, tenho me dedicado e tal, e é isso mesmo, é essa pegada, é identificar o teu melhor por quando você estiver com as suas crianças. Tem que ser assim em nome de Jesus, amém? Aí olha só, o comportamento, porque as crianças elas não falam tão e somente com a boca, né? E nós também, nós falamos de várias formas. Pelo comportamento, então eu vou pegar o exemplo que a Pamela, aliás vou usar o que a Pamela disse como exemplo. Ela percebeu e identificou um comportamento diferente. Ih, o Davi tá estranho, tá com um comportamento estranho. Opa, ele tava falando. O comportamento dele ali era um grito gigantesco. Falou, olha, tem alguma coisa mudando na minha vida. E era uma mudança para pior. E aí os pais interviram e deu certo. Então, um desespero, uma ansiedade, uma depressão, uma indiferença, né? Uma irritabilidade. Tudo isso podem ser gritos da pessoa, do filho, para com os pais. Às vezes o silêncio, né? Muito o quieto, silêncio. Muito sozinho. Isso também é uma forma de expressar. E aí vem... Eu tive experiência também com a Sara de pesadelo. Ela estava tendo pesadelo. Eu falei, o que você está assistindo? Porque acaba influenciando. Era pesadelo e ela sempre dormiu no escuro, então ela queria uma luz acesa, alguma coisa. Então, assim, estava assistindo um vídeo que não era para assistir. Sim. Então, a gente tem que ficar bem atento em tudo. E essa é a deixa. Só falar uma coisa, eu já falei das dicas para vocês, não já? Que estão na apostila? Não, já falou. Número 1, que era falha, não sei o que, falou. Faça perguntas, reagir fisicamente. Falou. Na outra aula que eu participei, lá de segunda-feira, falou. Nessa turma eu não sei. Mas e com vocês, Ceará e Guilherme? Falei ou não? Vladimir, eu não lembro. Mas olha, eu vou falar pra você. Eu tenho um aplicativo aqui infalível. Cara, eu sou muito conectado nas crianças, você não tem ideia. Nós assistimos junto tudo e a todos. E eu vou tirando assim de forma suave. Filho, isso aqui eu não gostei, isso aqui não é legal. E as contas da Giovana são as minhas contas. Tudo que vem para ela chega em mim. Mas eu limitei 40 minutos. 40 minutos. Passou de 40 minutos, eu tiro. E eu uso esses argumentos. Você está perdendo convívio com seus irmãos. A gente não vai no quintal brincar de bola. Não vai deitar na cama e brincar junto. Não vamos fazer nossos bolinhos na cozinha. E eu vou trocando isso. E ela percebe que quando ela está no celular vendo o joguinho, por mais simples que seja, eu puxo para perto de mim. E uma coisa que eu tenho medo é que mesmo os aplicativos para criança não é feito para o mundo cristão. Não são feitos para o mundo cristão. Então, por mais inocente que seja aplicativo para criança, tem que por olhar. mais inocente, você começa a assistir 2, 3 vezes, você vê que aquilo é uma armadilha. Então, eu vou tirando de forma suave. Tá certíssimo. Eu tenho muito medo de internet para criança. Então aqui a Giovana tá estudando online, então ela tá ficando muito tempo, mas às vezes eu chego do trabalho e eu assisto a aula todinha com ela aqui, para ver como que é tudo e para ver se até os conteúdos que eles estão dando os conteúdo online para ela se puxa para um lado assim mais pesado. Então eu sou muito conectado aqui com as crianças nesse sentido assim. Eu não sou grudento, mas eu sou muito observador. Eu tiro ele de forma bem suave. Eu não sei, mas a interpretação que eu tenho, aliás, sua e do seu irmão, sua e do Guilherme, é que vocês têm um link muito bom com as crianças.
Essa pelo menos é a interpretação que nós temos vendo vocês na igreja, principalmente no trabalho com o ANSI. Então, e é isso que tem que ser, é o relacionamento. Isso acaba vinculando num relacionamento, aí é show de bola. O resto acaba sendo facilitado quando você tem esse relacionamento. Então, Pamela e Danilo, só um segundinho, vou repetir para eles rapidamente essas dicas. Quer falar, Guilherme? Não, só ouvindo mesmo. Só ouvindo? Então, olha só, algumas dicas, né, já que o comportamento também fala e já que nós temos uma pressa muito grande no nosso cotidiano e agenda, algumas dicas para que a fala das crianças ela faça sentido e ela venha a ser a fazer parte da nossa interpretação. Bom, primeiro é você repetir para dentro o que a criança falou, o que aquela pessoa falou. Então ela coloca alguma coisa, por mais bobinha que venha a ser, repete, interpreta, repete com você mesmo. Ele falou isso. Ele falou isso. Porque quando você repete, parece que isso vai entrando, né? Vai ficando mais fortalecido na tua memória. Faça perguntas para ele ou para ela relacionadas ao assunto. Puxe mais informações quando for necessário. Isso é muito importante. E quanto mais informação você puxar, melhor será. Reações físicas. Então a pessoa está falando e você reagindo fisicamente. Falou, sério? Ah, é mesmo? Não diga. Diferente da pessoa estar falando com você, ou sei lá, no estado mórbido, né? Não fala nada, não resmunga, nem pisca. Então, reaja fisicamente. Não interrompa enquanto ela estiver expondo. Deixa terminar. Fala tudo que você quer, filho. Terminou? Terminei. Então tá bom. Então agora, escuta o que o pai vai falar. E aí o pai ou a mãe vem e colocam a resposta. Só se concentre na sua resposta depois que aquela pessoa terminou toda a ideia. Porque senão não tem razão de ser, né? Se você já está formatando a tua resposta antes da conclusão, pode ser que quando ele conclua, você fale, minha resposta tem nada a ver, ele mudou. Então espere o filho terminar as ideias e aí sim você começa a maturar a tua resposta. E sempre encoraje o diálogo. Agora olha só, Provérbios, sobre o diálogo, ele fala assim no capítulo 15. 15:23, fala assim: o homem se alegra em dar resposta adequada, e a palavra, a seu tempo, quão boa ela é. Tem que ter o momento certo para tudo. Tem que ter o momento certo para você conversar com seu filho, tem que ter o momento certo para você puxar a orelha do seu filho e tudo mais. Inegável, quando você dá uma bronca na criança e essa bronca ela vem na frente dos amigos, isso é humilhante. Bora lá. Quem aqui tem chefe? Eu tenho. Eu não sei, quem já teve chefe alguma vez, né? Então, é como se o seu chefe chegasse na frente de todos e falasse assim, Vagninho, que burrada que você fez, cara. Dá vontade de entrar pra dentro da camisa, né? Falar, velho, precisa falar na frente de todo mundo, né? Me chama no particular, né? A mesma coisa quando você acaba exortando o teu filho de uma forma mais ácida na frente dos amigos. Isso é um impacto muito forte e humilhante. Talvez não seja o momento certo da bronca. Quer falar, Sérvulo? Nenhum. O Vieira sabe disso. A minha mãe batia muito, mas batia mesmo. Mas a minha mãe nunca me envergonhou na frente de ninguém. Uma piscada de olho era suficiente para me chorar e apanhar lá no quintal. Só eu e ela e meus irmãos sabiam o que estava acontecendo. Eu saía lá fora, batia, tirava a poeirinha, voltava a brincar. O que aconteceu? Nada. Mas as costas estavam ardendo. A minha mãe, ela nunca nos envergonhou na frente de ninguém, assim, sabe? Por pior que seja o que a gente fizesse, ela chamava, dava aquela surra. A gente não era silencioso porque doía um pouquinho, mas ela era extremamente silenciosa. E eu sou grato até hoje. Eu sou muito grato. Porque isso não carrega. Minha mãe nunca me envergonhou. Só para todas as surras. Só para que o Danilo saiba. Essa pessoa que o Sérvulo está falando é o Guilherme, que está aqui embaixo. E eles são irmãos. Então é por isso que ele fala, ó. O Guilherme sabe. Na verdade ele fala o sobrenome dele, mas é o Guilherme, que é irmão do Sérvulo. Então eles têm essa linha de parentesco.
E o Danilo, vocês não conhecem, né, o Danilo e a Pamela? Que falha a minha. Não conheço. O Danilo e a Pamela, eles estão frequentando a igreja, estão indo. Eles só estão indecisos se eles vão no culto da manhã ou da noite. Tem hora que eles acham o pregador da manhã melhor, tem hora que eles acham o pregador da noite melhor. Então eles estão ainda meio sem saber para onde ir. Os pregadores são ótimos. Para mim, o que me convence é o horário. Mas os pregadores da noite e da manhã são excelentes. Mas amém. Então, o Danilo e a Pamela são uma bênção, então estão encorpando aí agora o corpo da igreja bíblica aí. Em nome de Jesus. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. E para que vocês saibam, Danilo e Pamela, esses dois meninos aí, eles vão cuidar muito dos filhos de vocês, que eles trabalham na UANSE. E detalhe, são os dois professores que a criançada mais gosta. É verdade. Eu não sei como, porque eles têm uma cara de brabo. Eu não sei como eles gostam desses dois. Né? Eu sou tão bonzinho, sou um chuchu, e as crianças não gostam de mim. Esse dia eu tava falando, eu não sou assim de fazer muitas brincadeiras com criança, mas eu tenho uma coisa que eu resolvi levar pra vida. Eu não quero ser tio chato de criança. O Arthur adora. Eu gosto de criança. Criança faz arte? Faz arte. Criança às vezes se estressa. Tem criança quietinha, bênção. Tem criança que é muito levado, bênção. Criança é criança. Eu sou apaixonado por criança. Do jeito que eles são. Do jeito que eles são. Então, hoje eu estava falando aqui para a Juscelene, né, que é a nossa babá. Eu falei, Juscelene, eu sou apaixonado por criança. Ela falou assim, será que você vive rodeado de criança? Eu falei, desde pequeno, nós somos uma família grande. Nós somos uma família muito grande. Então, eles foram muito bem escolhidos, muito bem colocados no trabalho que eles têm lá. Então, tem sido uma bênção. E o Danilo e a Pamela tem dois filhos. O Davi, que tem 12, né? E a Sara, que tem 8, é isso? 7. Então aí na plenidade da UANSE, os dois. Isso, tá tendo aulinha online aos sábados e sexta e sábados. É isso aí, eles já estão já. Mas amém. Então olha só, amém. Aí vem uma pegada muito interessante sobre esse relacionamento, esse bate-papo com os meninos, né, com os nossos filhos. E é uma coisa muito delicada, porque bora falar uma coisa, o fofoqueiro é chato. Ninguém gosta do fofoqueiro, né? E aí entra uma grande pergunta. Tudo bem, o fofoqueiro é chato, então ele tem que guardar segredos? Será que os nossos filhos devem guardar segredos para conosco? Ou não? Deve ser uma relação e um relacionamento sem qualquer segredo. E isso é muito delicado. Por quê? Porque por mais transparente que você venha a ser, por mais aberto ao extremo que você venha a ser, existem algumas situações que só são tuas. Que está só dentro do teu coração. Ninguém mais sabe a não ser Deus. Então você pode dizer que esta particularidade é só tua e dela você guarda segredo para o mundo todo. E está tudo bem por isso. Agora, uma grande deixa que a gente fala muito sobre esse guardar segredos ou ter um relacionamento sem segredos com os nossos filhos é para com relação ao caminhar de ambos. Porque, por exemplo, eu tenho 2 meninos. Eles dividem o quarto, eles dividem a brincadeira e às vezes eles dividem a arte. Ou às vezes um faz arte e o outro viu. E agora? Conto e sou fofoqueiro? Ou guardo o segredo protegendo a irmandade? É uma boa briga essa aí, né? Agora a grande deixa é a seguinte. Por isso que o relacionamento precede as regras. Porque quando o relacionamento é intenso e profundo, inegavelmente ele vai falar. Aliás, a deixa é que não é nem o outro que vai falar. É o próprio que fez a arte que vem e conta. Essa seria a deixa, né? Mas às vezes a gente já pegou o ritmo, né? O filme já tinha começado, a gente já estava no meio e eles já se acostumaram com aquela lida e chegou realmente esse relacionamento com Deus. Bom, e agora? Agora eu tenho que mostrar para eles que o meu relacionamento para com eles é dentro dessa irmandade. Então eu tenho que conhecer as coisas boas, mas eu tenho que conhecer as coisas ruins, sendo parça deles em tudo.
E o parceiro, o cara firme mesmo, é aquele que vai, às vezes, te puxar para o lado para você voltar para a linha. Não é que eu faço por mal. Outro dia eu tava falando pro Arthur. Eu falei, Arthur, deixa eu te falar uma coisa, cara. Eu acho que você tá tendo a interpretação que eu dou bronca porque eu gosto. Eu gosto de dar castigo, eu gosto de tirar celular, Cara, eu não gosto. Pra mim é péssimo. Eu faço isso para tentar reorganizar a nossa vida. Então eu quero ser teu parceiro, quero ser teu amigo. Mas para isso eu preciso saber o que está acontecendo. E você precisa confiar em mim. Sabendo que às vezes você vai tomar um novo direcionamento, eu vou te puxar para você voltar para a realidade. Então ele tem que começar a acreditar nisso. E ele só vai acreditar quando de verdade eu viver isso. E aí eu achei muito interessante o que o Danilo colocou na forma de conversar com as crianças. Aliás, vou pegar um pouquinho do que o Danilo falou com um pouquinho do que o Ceará falou. Então, eu tenho que ter um relacionamento numa conversa produtiva. Então, eu começo falando, ô filho, deixa eu te falar, você está sendo muito bom ali, cara. Que trabalho. Puxa, Deus deve estar extremamente feliz com você. É isso mesmo, cara, campeão, continua assim. Mas tenho contra ti. E aí vem, né? Agora, tudo isso tem que ser recheado com aquilo que o Ceará falou. Eu só vou conseguir viver plenamente isso se eu amar o meu filho. Amar as crianças do jeitinho que elas são. Filho, olha, eu te amo assim, cara. É que eu quero que você venha a ser melhor. E eu também falei isso pro Arthur. Falei, Arthur, eu sempre e pra sempre vou te amar. Isso é fato. Mas existem algumas coisas que eu não concordo. Não tem como eu concordar. Não dá pra eu aceitar esse tipo de comportamento. Eu continuo te amando, cara. Mas fato. Você pode virar a cara pra mim, nunca mais falar comigo. Tá tudo bem, cara. Você é livre pra isso. Eu vou continuar te amando. Agora, os tropeços que você tem porque você não me escutou, eu não posso ficar feliz, cara. Isso me entristece. Então é mais ou menos esse tipo de relacionamento que eu tenho que ter com eles para com os segredos e para com o guardar segredos. Ele pode ter a intimidade dele para com Deus, mas daí juntos nós temos que formar um time que vai ser imbatível. E o time imbatível é aquele onde todos se conhecem. Isso é inegável. Se eu tô caminhando do lado de um cara que eu não conheço, já já ele vai me dar um tombo. Ou eu nele. É bem simples assim. Então esse relacionamento do guardar segredos ou sem segredos, isso tem que ficar muito claro na vida deles. Cara, não é segredo, isso aqui é relacionamento. Então é um contexto, é uma visão diferente com relação a tudo que você passa e que eu passo. Tá fazendo sentido, gente? Amém. Quer falar alguma coisa? Não. Nossa, hoje tá todo mundo quietinho, né? Hoje eu tô animado falando. Não, a única coisa que eu gostaria de comentar, muito interessante quando tem um relacionamento, que nem os nossos filhos têm diferença de 5 anos. Então, o Bruno, eles têm muita parceria, né? A gente sabe que tem muito segredo ali dos dois e tal. Mas já teve situações do Bruno ver que o irmão tava passando do anormal, vamos dizer assim. Alguma coisa que ele tava fazendo, que ele via. Então ele chegava e falava pra mim. Ele teve umas 2 situações. Olha, mãe, tá acontecendo assim, assim, assado. Melhor foi conversar com o Arthur. Então achei bem legal o Bruno ele ter esse termômetro, né? Olha, tá indo além do que eu posso guardar. Então é melhor. E aí foi onde eu falei, opa, que bom, porque o Bruno identificou. Coisas pequenas, mas que ele, na cabeça dele, ele entendeu que estava passando do ideal, né? Do segredo de irmandade. Então eu fui lá, conversei com o Arthur e resolvemos as coisas. Aí o Arthur reagiu, tipo, fofoqueiro, né? O irmão fofoqueiro. Eu falei, não, ele não é fofoqueiro, o Espírito Santo incomodou o seu irmão e aí ele entendeu que aquilo era Deus cuidando dele, né? Do Arthur, através da vida do Bruno. Então foi uma coisa bem perfeita e complexa que ajudou muito e a gente viu Deus ali, o cuidado de Deus, né? Então isso é bom conversar com os mais velhos. Olha, me ajuda, se você souber alguma coisa que vai desagradar o coração de Deus, né? Eu sei que vocês têm uma irmandade, mas... Então eu tive essa conversa com o Bruno e foi bem legal pra gente poder ajudar o Arthur nessa caminhada também. Amém. Bom, irmãos, é isso.
Nossa, já? Já. Rápido, são né? 14 para as 8, né? Nós temos que liberar a sala já pro pessoal do núcleo. É verdade. Né? Olha que legal, olha que presbítero bom. Tem que liberar a sala pros chatos dos núcleos. Ô, Senhor, misericórdia. E ainda tá gravando, é brincadeira, hein? É brincadeira, gente. É brincadeira. Mas olha, obrigado aí pela presença de vocês, foi uma bênção. Danilo e Pamela, eu vou querer, ó. Seria muito gostoso e produtivo se vocês pudessem, segunda-feira, estar com a turma da segunda para compartilhar esse testemunho, porque eles não ouviram, né? Então é bem legal, até para que todos saibam, tenham um link geral do que está acontecendo. Porque isso que vocês passaram, a gente passa, a Marlene passa, a Ceará passa e o pessoal da segunda também. Então é saber que tá todo mundo lidando na mesma pegada e a gente tem essa deixa para falar. Pois não, Guilherme? Denilson, eu queria comentar em relação ao que o Ceará falou, tá? Só para retificar algumas coisas que ele falou. Lá em casa, a minha mãe batia mesmo, assim, na época não tinha ECA. Tinha palmadinha, era sentada mesmo. O cinto dela falou, eu sou o nome do cinto, né? Mas uma coisa que ela deixa bem clara pra gente, a verdade. Aconteça o que acontecer, né? E ela às vezes chamava assim para bater, vem aqui. Eu não tinha medo, pegar e ia logo, assim, ó, já que tem que ir, já vou. Eu ia uma palmadinha só e pronto. Peraí, tô ficando bom, viu? Chegava a acontecer alguma coisa que aconteceu, eu não conversava. Isso, Guilherme, o que aconteceu? Isso, basta. Então, assim, eu tinha confiança nos pais desde cedo. Então, era mais fácil você se abrir com eles. Né? E aqui em casa, o Guilherme tem esse lado bom. Pode acontecer qualquer coisa que ele faça de errado, ele chega, não para mim, mas para a mãe dele, ele conta. Lógico que depois ele me conta, mas primeiro Então, qualquer coisa assim, que aconteça, que ele faça de errado, pode ser qualquer coisa, ele sempre vai contar pra gente. Então, isso é muito positivo, assim. Eu acho muito bom isso daí. Teve um dia que porque eu tenho deixado eles sozinhos um pouco em casa. A gente nunca deixou, mas nesse momento depois de pandemia tem que se virar. Fazer isso porque tem que atender alguns pacientes, diminuir bem mesmo, mas um ou outro eu deixo. E aí, quando a gente não tá nem eu nem ele, não é para jogar, nenhum jogo. Teve um dia que ele entrou só para ver os pontos. E daí ele não aguentou e me falou: mamãe, ó, preciso confessar, o Espírito Santo tá me incomodando. Eu entrei e eu não julguei, mas eu tô vi. Então, assim, uma coisa legal que eu ouvi de vocês, os filhos de vocês, eles já têm a clara certeza da presença do Espírito Santo. Isso é extraordinário, sabia? Tem adulto que duvida, que não conhece. Os filhos de vocês, eles já vêm e falam, olha, o Espírito Santo. Isso é muito bom.